Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs, pessoas queridas de perto e de longe. Que bom que estamos juntos aqui em mais uma edição do Inspire Talk, inspirando a sua vida através de uma boa conversa, de uma boa mesa e também de uma boa literatura. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Oferecimento da nossa querida editora Inspire, que há 15 anos vem traduzindo ou publicando autores nacionais para levar a você uma literatura cristã que edifica e que transforma vidas. Então, obrigado por estarmos juntos. Esta é a primeira temporada do Inspire Talk e esse é o nosso terceiro programa. Oferecimento Editora Inspire. Obrigado, Editora Inspire, e todos que trabalham para termos essa literatura de excelente qualidade. Mais de 140 títulos publicados e você sabe que pode acessar as plataformas como Amazon, Kindle e ter o livro impresso, o livro online disponível aí para você, entregue na sua casa em 3 dias. Ou na nossa rede de livrarias Inspire. Em cada igreja da cidade você tem uma livraria, proporcionalmente ao tamanho da igreja, onde você pode adquirir os livros ou também fazer encomenda. Mas vamos lá, porque a nossa convidada já está aqui. Muito obrigado, querida Vivian. Eu que agradeço. Tempo especial aqui. Obrigado por não só vir, mas por aceitar ser um canal de Deus tão precioso. Amém. Para o ministério, para a família, para a literatura, para a educação cristã e também para as mulheres. Né? Sim, é um prazer poder partilhar um pouco das coisas que Deus tem dado. Eu acho que é o famoso receber, regozijar e repartir. E isso se dá através de coisas tão preciosas como um livro. É verdade. A Vivian Ribeiro é casada com o pastor Fabiano Ribeiro, mãe de 2 filhas, já casadas agora, Raquel, a primogênita, casada com o pastor Elton, e também a mais nova, a Giovana, que é a nossa Gigi, casada com Samuel. E fruto desse casamento, Deus tem paralelamente conduzido uma igreja-família, onde os dois servem no ministério, a Vivian como pastora, como palestrante, como educadora, como escritora, e tem a sua formação também numa área tão importante que é a área de saúde, é nutricionista com graduação, pós-graduação. Fruto disso, também lidera um ministério na igreja da cidade que é o Viva. Agora que a gente vai falar bastante com foco hoje na literatura do seu livro, no finalzinho eu gostaria de falar também um pouquinho sobre o Ministério de Saúde Integral aqui da igreja, que é o Viva. Mas, Vivian, o seu primeiro livro, que eu sei que vão vir outros, né? Amém! Né? Seu livro que completa esse ano 10 anos com uma nova edição, né? Sim. Parabéns, Vivian Ribeiro, com prefácio da Leila Paz, A Honra do Rosa, redescobrindo o valor de ser feminina, não é ser feminista. Não. É outra coisa, né? E vamos falar, o rosa é só uma cor, Vivian? Ou ele é mais do que uma cor? Para mim, ele é mais do que uma cor. E aí, pai, eu me lembro muito bem, não sei se o senhor vai se lembrar, que foi o Senhor quem deu esse nome a esse livro. Não lembra, né? Quando veio esse anseio de escrever... Eu lembro da questão de estimular você à escritura. Estávamos lá pensando aí 5, 6 anos de ministério com mulheres, algo que o Senhor foi dando de uma maneira muito especial para a gente. E aí eu fui compilando as mensagens, as ministrações, experiências com mulheres, em textos. E aí um dia, o Senhor, vamos fazer um livro para mulher, vamos. E aí eu escrevi. E aí você falou assim, aí eu fui para mostrar os manuscritos, falar alguma coisa, e ele falou, mas explica, o que você quer falar? Eu falei, eu quero falar sobre uma essência
que muitas vezes é estampada na questão de uma cor, não necessariamente, porque isso aqui é anterior, né, a polêmicas sobre mulheres usarem rosa, homens azul. Então era antes, e aí você falou, então você usou um termo assim, você quer dar a um adjetivo, um peso de substantivo. Eu falei, uau, é isso, né? Então a ideia de que a rosa não é uma cor e um valor, é que ela carrega em si a lembrança de que as mulheres carregam uma essência que, na verdade, é um externar da presença do próprio Deus. Olha. Eu creio muito, né, e até corroboro com o pensamento do Dr. Fábio Damasceno, que ele fala, né, que nós temos uma mesma essência com características diferentes. Então Deus colocou a essência dele, porque fomos feitos à imagem e semelhança, né, como diz ali. Então a palavra, mas cada homem externa de uma forma, tem características diferentes, e mulher também. Então eu costumo dizer que as mulheres carregam algo que demonstra ao mundo uma porção de Deus, diferentemente do homem. Então o homem é mais a força, a mulher a beleza, a singeleza. Então é esse peso de um entendimento que é o resgate da feminilidade. Muita gente, a diferença talvez entre o feminismo, a gente não vai entrar nisso, mas é que elas estão em busca de algo fora delas. E a ideia desse resgate é em buscar algo dentro delas, que é aquilo que elas já receberam, né? Então esse é o resgate dessa essência. E o rosa tem muito a ver, porque embora que a polêmica da questão da cor, do azul e do rosa, é uma polêmica que não nasceu bem dentro de um contexto de igreja, mas uma fala de um político fora da igreja que milita no meio social, e aí movimentos feministas caíram em cima dessa fala desta mulher política. Mas o rosa tem muito a ver com, quando você pensa no rosa, e aí não é só a cor, faz todo sentido do que você fala de uma essência, mas tem a ver com uma coisa poética. Você não consegue pensar marrom não é poético. Exatamente. Né? Exatamente. Já o rosa, até a capa do livro é uma peça de arte, uma coisa altamente sugestiva, né? Até o pastor Marcos, que na área do marketing, ele diz que rosa é a cor do marqueteiro, porque ela demonstra força, e ao mesmo tempo ela abraça o olhar, né? Então, e o rosa, mesmo que mulheres não gostem da cor rosa, tudo que você vai comprar, desde o bebê até a senhorinha, sempre vai ter uma lembrança. Passando pelo sabonete. Vai ter. Eu gosto muito desse tom de rosa. Eu não gosto daquele rosa choque. Então, mas e os tons também. Tem os tons também, né? Porque ele é como aquele amarelo muito forte, ele fica meio desesperador, né? Vivian, um dos capítulos aqui, você fala das fases. O que caracteriza as fases da feminilidade de uma mulher? Como ela é essa essência que vai sendo resgatada, em cada estação da mulher, uma porção nova vem e aparece. Então, foi um pensamento que eu tive convivendo com as mulheres e depois até com o nascimento das minhas meninas. Eu fui acompanhando isso. Então, a primeira fase que a gente fala que é da filha amada, que é a primeira infância, bem parecido com o que o John Eldredge fala. A grande aventura masculina. Exatamente. Foi um olhar inspirador ali, né? Então é essa fase dessa menina que vem com essa pureza, com essa singeleza, coisa mais linda, é uma menininha, né? Pequena, ela tem leveza, ela tem liberdade, ela gosta de que vejam o sapato, então essa sensação de que também ela está num ambiente protegido. Eu costumo dizer que essa fase é a fundação na vida da mulher. Quando uma mulher passa essa primeira fase em ambientes de dor, de abuso, de situações que rasgam aquela pureza, né, ou aquele olhar de proteção, essa fundação ela já é comprometida. E às vezes eu vou lidar com mulheres com 40, 50 anos, que essa fase ela não virou uma lacuna, né? Mas essa fase ela é muito bela, ela é importante, né? É uma fase que a menina já diz a que veio ali, às vezes as meninas já vêm mais mandonas e tal.
A segunda fase é a fase ali de junior. Eu gosto de separar da fase da adolescência, que eu chamo de fase da flecheira. É aquela fase que a menina ainda não tem seio, essa menina parece um menino. Ela gosta de correr, ela briga com os meninos na escola, né? Ela vive essa fase que ela ainda não percebeu que mudanças vão acontecer. É uma fase importante de aventura. É uma fase que essa menina, ela meio que joga de igual para igual, e muitas das mulheres lá na frente vão ter uma lacuna porque ficaram presas. Ou não viveu ou ficou presa. Ou ficou presa, exatamente, né? Então é uma fase onde essa mãe precisa entender que essa menina, ela não vai ter posturas, né? Tem que dar essa liberdade. Exatamente, né? Então é uma fase muito interessante. Eu lembro, eu tinha uma irmã que nessa fase, ela amava brincar na rua. Perfeito. De pique, de bolinha de gude. Amo. E ela viveu isso, que a gente morava no interior, hoje é até difícil. Né? Então a mãe, ela fica meio apreensiva, mas ela só está vivendo uma fase que vai ser muito importante para a feminilidade, porque às vezes as mulheres não querem ser femininas porque elas têm medo de serem fracas. Elas não são, né? Elas são fortes. Deus deu a ela maternidade. Você quer força maior do que essa, né? Depois tem uma outra fase que eu digo que entra um pouquinho na adolescência, mas pega a juventude. A fase de princesa. Essa fase ela é muito marcada por realmente um recorte feminino. Essa mulher, ela está entendendo que ela é uma mulher, ela passou o primeiro ciclo menstrual dela, que é uma marca para a mulher muito importante, precisa ser trabalhado isso, né? E ela vai àquela fase do cortejamento. Então é aquela fase que antes o menino era chato, né? Mas de repente até que ele ficou mais bonitinho. Então é uma fase muito saudável e natural, né? Então é a fase da juventude, é onde ela também vai tendo descobertas em relação à profissão. É uma fase também que ela não tem tantas responsabilidades, embora isso vai sendo construído, né? É uma fase muito linda, muito especial. Depois a gente tem a fase da rainha, que eu costumo dizer que ou ela casou ou ela entrou numa maturidade. Então aí ela já tem uma cabeça. As mulheres amadurecem, né, pai? Um pouquinho mais. Essa fase que você está vivendo? Essa fase, né? Eu tô indo para essa fase da rainha, indo para sábia um pouquinho, né? Mas é isso, essa mulher, ela já entendeu, ela já deixou as coisas de menina. Né, os cortejamentos, provavelmente o coração dela está mais tranquilo. Se ela está solteira, ela vai escolher melhor, né, os relacionamentos que ela vai ter. Ela tem uma maturidade diferente, uma calma, uma tranquilidade, uma rainha mesmo, né, quando a gente pensa nisso. E depois a última fase, que é a fase da sábia. E aí, que a gente pensa talvez na vovó ou numa mulher muito madura, e é uma mulher que ela senta para conversar com as outras, aquilo que a gente vai ver em Tito, né? Vamos ouvir as mais novas. E pensando nisso, rapidamente, cada fase para mim também remete a uma questão de casa. Então, assim, nessa primeira fase, a fase dessa fundação da primeira infância, que se não tiver fundada, a casa toda pode ficar comprometida, né? A fase da flecheira são das estruturas. Então, os sátrapas, né, aquelas colunas, a fase da princesa, paredes, telhado, né, e tal. Da rainha, a fase de você fazer revestimento, de colocar móveis. E eu costumo dizer, quando essa casa está pronta, essa sábia mora nessa casa. E aí ela abre a porta dessa casa para que outras mulheres possam entrar. A pior coisa é uma sábia, e hoje, infelizmente, eu convivo com algumas mulheres em ambientes de igreja que estão com as suas casas bem destruídas, não foram construídas, elas não têm condições de chamarem outras mulheres para esse convívio. Então eu gosto muito de pensar nesses ambientes onde Deus sempre tem uma porção diferente, né, de ministração. E Vivian, a mulher passa por todas as fases, mas ela tem uma jornada dela mesmo, de intimidade. Como é essa parte no livro? Eu cito, né, no capítulo Caminhos de Intimidade, que nós somos criados para ter um relacionamento com Deus, homem e mulher. Mas Deus dotou a mulher de uma sensibilidade, eu acho até pela questão dela possivelmente vir a gerar, uma sensibilidade diferente na questão até emocional, se a gente for pensar uma pitada a mais de emoção, né? Para ser íntimo de Deus. O homem também, mas a mulher vem com um nível de intimidade, né? Ela tem uma sensibilidade, vamos pensar assim, maior. Então, por isso que ela se liga rapidamente, ela se envolve, né, nos relacionamentos que ela tem, com os filhos, com amizades, com a própria igreja. E com Deus, talvez, ela precisa só entender que é a prioridade de intimidade do coração dela.
O senhor falou sobre jornada. Essa jornada precisa começar a partir de Deus. Quando ela começa a ter essa caminhada com Jesus, vamos pensar assim, né? Aquele que teve a semelhança ao homem, né? Na terra, então ela vai vivendo, entendendo que a intimidade é uma coisa saudável, é uma coisa, é algo que faz trocas, que vai trazer frutos para o coração dela. Essa mulher, a mulher gosta muito de falar, né? Ela gosta de falar e ser ouvida. E Jesus, ele está aqui exatamente para nos ouvir. Então, é um olhar para que antes dela ter qualquer outro nível de intimidade, se ela aprender o caminho de intimidade com Jesus, todos os outros relacionamentos dela, eles vão, sabe, entrar numa rota saudável, sem excessos, sem codependência, ou se fechando, né, mulheres mais fechadas, assim. Mas quando elas vão para esse lugar que é seguro, é um lugar onde o Senhor deixa ela confortável, né, para conversar. Então eu falo no livro sobre isso, né, o caminho com o amado, que retrata amor, o caminho com a questão do noivo, né, e a Bíblia fala, né, sobre nós sermos noiva enquanto igreja, mas esse olhar também de cortejamento, de cuidado. Então assim, quando a gente ouve lá em Cânticos, eu sou do meu amado e ele é meu, para a mulher isso tem um significado muito especial. Eu costumo dizer que, guardadas as devidas proporções, mas pensando em algo espiritual, toda mulher nasceu para ter um romance, né? Esse romance que é num ambiente sempre de pureza, de santidade. E Jesus faz esses tipos de convite para a gente. Deus. Que precioso, gente. Não só para você, mulher, mas até para nós, homens. Também. Entenderem né, um pouquinho sobre esta feminilidade da mulher, tem a ver também com essa busca que ela nasceu programada para ter de intimidade com Deus. Perfeito. E também da sua intimidade quando isso tem a ver com a sexualidade. Vivian, o tempo já foi impressionante, né, como passa rápido, mas você fala um capítulo aqui, eu fiquei curioso, sobre paredes do coração. O que são essas paredes, como que elas funcionam na vida de uma mulher? Na verdade, paredes do coração tem a ver com a proteção do coração, a proteção das emoções, né? Quando você passa diante, por exemplo, de um imóvel deteriorado, né? Você olha assim para ele, você não calcula que lá dentro tem algo de valor. Pelo contrário, às vezes os vândalos que olham, falam, já está detonado, vão e detonam mais, né? Mas quando você olha um imóvel ou um lugar fechado, um lugar bonito, então você calcula, poxa, ali tem algo de muito valor, né? O Senhor nos fez com paredes fortes, bonitas, porque nós carregamos algo de muito valor. Então, paredes do coração é esse cuidado que a mulher tem com as emoções. A pastora Leila costuma dizer que as emoções, elas não devem nos governar, mas elas são importantes para a nossa vida. Então, elas precisam estar guardadas num lugar de muito valor, porque assim eu posso amar, né, sendo protegida, e tá tudo bem, se aconteceu alguma coisa no caminho, eu posso retomar porque eu estou protegida. Eu posso viver situações como medo, por exemplo. Tem muitas mulheres, a gente vive num mundo de muito feminicídio, né, de mulheres que às vezes têm medo de sair, mas as minhas emoções, eu sei que eu tenho um lugar seguro. Porque quando a Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir, e Jesus veio para trazer vida e vida plena, não é a vida só, a composição da vida, mas esse futuro, tudo que envolve no coração da mulher, plenitude. Então, eu costumo dizer assim, pai, uma mulher curada é uma mulher que ela move o mundo. Uma mulher doente, ela destrói o mundo. É verdade. O dela e de todos a sua volta. Por isso que Provérbios vai dizer, né, porque ela destrói com as próprias mãos. Porque homens sabem ser violentos e maus, mas mulheres sabem ser cruéis. Mulheres, elas têm um poder por causa dessa questão da conexão. Então, quando elas vão para esse lugar, então elas vão se sentir seguras para viver os propósitos dela. E usar as emoções para o que Deus deu para ela poder usar, né? Mas nesse sentido. Deu vontade de ler? Então, adquira aqui A Honra do Rosa, da pastora Vivian Ribeiro. E fico aqui também na expectativa de ver você continuar como escritora, porque está indo tão bem. Essa já é a 4ª edição. E Vivian, só para a gente concluir, também pode, no futuro, a gente gravar um outro Inspirital, para falar sobre o outro tópico, num outro programa, no Cidade Entrevista, mas eu queria que você falasse só um pouquinho
em tudo que você tem estudado para a vida da mulher, a importância dessa saúde integral e dela investir um pouco nisso. Sim. A gente vive numa atmosfera que fala muito de cura. E cura é importante, né? Buscar a cura. Mas quando a gente olha para a Bíblia nos deu uma saúde plena. Então, melhor que a cura plena, cura divina, é a saúde divina que nós já recebemos. É como se nós já tivéssemos sido programadas para toda a nossa vida. Quando a gente pensa na mulher, todos os óvulos que uma mulher vai usar a vida inteira dela, quando ela nasce, todos já estão lá. Então é muito interessante, ela já vem dotada disso, e assim todos os hormônios, então ela, às vezes ela esquece um pouco que ela já é esse ser completo e pleno. Então quando a gente pensa em saúde, não tem como, né? Tem uns caminhos que vai ter que seguir, e são os caminhos de vida que o Senhor mesmo já estabeleceu, né? Eu ter um olhar para alimentação, você mesmo tem um testemunho, né? Como era a sua saúde física antes dessa sua descoberta e depois, mesmo você tendo feito nutricionismo. Exatamente. Então, sendo uma profissional da área de saúde, me vi com osteopenia, que é a perda da massa óssea, lá entrando com 39 anos. Imagina, isso ia acontecer 10 anos depois. Então, isso tudo foi trazendo para mim uma angústia, porque daí vai trazendo, né? E os propósitos que Deus tem estabelecido para uma mulher, eles vão sendo limitados também, né? Verdade. Então, a saúde vem, na verdade, desse entendimento que a gente recebeu um grande presente, que é a saúde. A gente estava falando um pouquinho sobre água. São aquelas coisas que a gente sabe e que a gente não consegue. E por que a gente não consegue? Porque talvez a gente não tenha entendido, né, numa amplitude maior, que isso é um presente. Então, a ideia de trabalhar a saúde não é um confronto, você tem que fazer, você tem que usufruir daquilo que você já tem. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa nessa atmosfera, que é uma atmosfera de uma busca daquilo que o Senhor já nos deu. E a saúde completa tudo, né? E nos leva na longevidade para o que a gente tem para fazer também. Porque Ele mesmo deu a vida plena, a vida abundante, a vida cheia. E essa vida completa. E cuidar da saúde tem tudo a ver com esse encontro. Obrigado, Vivi, por essa conversa. Eu que agradeço. Estimulo que você continue escrevendo para que a gente possa continuar vendo esse dom que Deus te deu, se expandindo, e a Editora Inspire vai estar sempre aqui para te apoiar. Parceira maravilhosa. Eu que agradeço. Muito obrigada. E esse livro que também a gente tem na Editora Inspire, é um livro que foi fruto dessa busca aqui na igreja, que a Vivi hoje tem usado muito aqui, para quem quer fazer um devocional sobre saúde. Então você, mulher, que vai ler o livro A Honra do Rosa, mas quer ver também algo sobre saúde, uma jornada de 30 dias, você pode fazer A Sua Saúde Importa. Exato. Pela Editora Inspire, e estou estimulando a Vivi aqui a pegar esse livro, revisar e nos dar algo ainda melhor do que já foi feito, mas esse tem disponível para você na nossa Editora Inspire também. Então, muito obrigado você, e eu quero pedir a Vivian para deixar uma palavra para as mulheres, uma palavra de fé, de encorajamento para você que nos acompanha. Amém. Eu creio nessa plenitude, eu creio que você tem tudo o que é necessário. Eu sei que talvez você tenha passado por caminhos tortuosos, de danos, mas como eu disse, o Senhor é capaz de preencher cada lacuna da sua vida e da sua história. Talvez áreas de esterilidade, eu não falo só da física, mas eu falo da ministerial, eu falo da emocional, da mental, da física. Talvez você se sinta tão limitado com tantas coisas, mas quando a gente para pensar que você foi feita à imagem e semelhança de Deus, e como diz Salmo 139, tecida em honra, e o Senhor conhecia você antes mesmo dos seus pais saberem da sua existência, o meu desejo, a minha oração é para que você possa colocar de forma externar, né? Deixar ser conhecida essa porção de Deus que você carrega. O que você carrega, só você carrega. E nós gostaríamos muito, porque estamos aqui de fora, de saber essa porção nova do céu sobre a sua vida. Então você é o reflexo do Rei na terra. Então brilhe nessa intensidade, como diz o texto. Assim brilhe a tua luz diante dos homens, para que reconheçam as tuas boas obras e possam glorificar o teu Pai que está no céu. Então isso, seja uma mulher inspiradora. Essa é a minha palavra para você. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastora Vivian, pelo Inspire Talk, por esse tempo investido aqui. E que Deus te abençoe. E se essa conversa, esse talk aqui inspirou você, encaminhe para uma outra mulher que você conheça,
parente, amiga, irmã em Cristo, para que ela tenha acesso também a esse conteúdo. E no próximo encontro a gente tem um novo convidado ou convidada para inspirar a sua vida através da literatura cristã. Leia os livros da Editora Inspire e sua vida será edificada e inspirada. Até a próxima!